Fala rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e eu quero fazer uma análise com vocês da rodada, do desempenho do meu time pessoal nessa primeira rodada do campeonato. Enfim, falar um pouco sobre pontuação, valorização. Vamos lá, então sem mais enrolação, colocando aqui a tabelinha na tela para vocês. Esse foi o time que eu escalei aí para a primeira rodada. Então os jogadores aí, os pontos e a valorização. Enfim, algumas estatísticas que eu gosto de observar quando eu analiso o desempenho do meu time na rodada, né? Vamos começar pelo ataque aí. Meu capitão foi o Hulk nessa rodada, foi um bom capitão, acho que foi o mais escalado, ele vem deixando o golzinho dele todo jogo, né? Dessa vez fez 2, pontou 18.9, valorizou 7.05, e o Hulk sempre sofre bastante falta, né? Foram 5 nessa primeira rodada, faz as finalizações dele. Acho que era um palpite seguro para a primeira rodada, apesar de ele ser caro, ser difícil para valorizar, mas acho que era um palpite meio seguro aí para a primeira rodada, né? Os dois outros do ataque, o Aleph Manga e o Renato Kaiser. Como eu tinha dito nos últimos vídeos, eu tinha uma preocupação um pouco com a valorização nessa primeira rodada, né? Já tinha o Hulk que era meio caro, o Caleri custava 12 cartoletas, se eu não me engano, e o Cano 11. Enfim, avaliei um pouco que talvez fosse arriscado colocar eles precisam fazer bastante ponto para valorizar. Eu optei por ir em opções mais baratas, né? O Aleph Manga fez o golzinho dele. Eu tinha falado do Aleph Manga, do Igor Paixão e do Gamalho, os três do Curitiba. Os três foram muito bem, fizeram gol. O Curitiba é um time que, enfim, a gente precisa prestar atenção porque ele vem bem no ataque. Mas eu fiquei um pouco decepcionado, para falar a verdade, com o Aleph Manga. Ele fez o golzinho dele, fez 8.3, valorizou 3,45 cartoletas. Mas eu sempre gosto de colocar jogadores que tem o que a gente chama de pontuação básica, né? Que desarma, sofre falta, chuta pro gol. Porque você fica dependendo só do cara fazer gol, o gol é um negócio que é difícil de a gente prever, né? Pelo menos estatisticamente, assim. Se ele não tivesse feito gol, ele tinha feito 0,3 pontos. Fiquei feliz que ele fez o gol, os outros jogadores do Curitiba também, então foi uma análise correta. Mas queria que ele tivesse feito mais scouts básicos. O Renato Kaiser não fez o gol, sofreu 2 faltas, finalizou para fora e uma finalização defendida. Ele desvalorizou um pouquinho, então foi uma opção meio ruim aí, mas enfim, fez os seus scouts básicos, né? Indo para a defesa, que acho que foi o que eu mais me arrependi. Bom, o Calegari foi o mais escalado, ele fez 7 pontos, né? Segurou o SG do Fluminense junto com Palmeiras e Atlético era um dos mais prováveis, o Atlético também segurou o SG. O Palmeiras tomou 3 gols, né? Surpreendente, eu tinha 2 jogadores da defesa do Palmeiras. Mas enfim, voltando ao Calegari, ele fez 2 desarmes, que é um número razoável, esperava um pouquinho mais dele, mas sofreu uma falta, enfim. Acho que foi um desempenho bom do Calegari, pelo menos para essa primeira rodada, valorizou só as 2,25 cartoletas. Agora, os 2 do Palmeiras foram muito mal. O Murilo, a gente já tinha uma certa expectativa de que ele não tivesse tantos desarmes assim, ele não se destacou no estadual por isso. Ele vai estar no time entre os mais escalados, e eu coloquei ele pensando principalmente no potencial ofensivo dele, né? Ele era o zagueiro que mais tinha participado de gol nos estaduais. Tinha feito 3 gols. Ele conseguiu 2 finalizações para fora, infelizmente nenhuma delas entrou para garantir 8 pontinhos pra gente. E acabou fazendo 1,1 e desvalorizando quase 2 cartoletas. Então, apesar de ter conseguido essas 2 finalizações para fora, o Palmeiras acabou perdendo o SG e aí foi ruim, né, pra gente. E o Jorge, enfim, fez o gol contra. Eu acho que eu não lembro de ter escalado um jogador que tinha feito o gol contra antes, uma sensação horrível, né? Já com menos de 10 minutos de jogo, já tem -3 e perdeu o SG, enfim, foi terrível. Mas além disso, acho que também não foi uma escolha boa, porque, enfim, ele não fez nenhum desarme, não sofreu falta, enfim, não fez nada no jogo. Foi terrível a participação do Jorge aí, pelo menos do lado do Cartola, né? Mas ele tinha bons números até de desarmes no campeonato estadual, média de 2 desarmes por jogo. Acabei arriscando nele em vez do Marcos Rocha, que também tinha uma média boa de desarmes, e não deu certo. E o Tite foi o ponto bem alto da defesa. Ele era um dos que tinha a melhor média de desarme nos campeonatos estaduais, né? E conseguiu seus 3 desarmes, foi um dos zagueiros que mais fez desarmes na primeira rodada. Fez 3,5 pontos, valorizou 0,28. Infelizmente o Fortaleza não conseguiu SG. Eu até coloquei ele meio que substituindo o Max Wallace, que eu não coloquei, o goleiro do Fortaleza, né? E acho que foi um desempenho bom. Sobre o meu goleiro, eu arrisquei no César do Juventude. Eu gosto de escalar goleiro que tem bastante chance de fazer defesa.
E o Bragantino é um time que finaliza muito até fazer um gol, né? É uma coisa que eu sempre olho. Mas infelizmente o Bragantino chutou muito pra fora e acabou fazendo 2 gols. Eu não estava esperando o SG do Juventude, não era SG muito provável, mas eu esperava mais defesas. Ele fez só 2, né? Acabou fazendo 0 pontos e desvalorizando 1,36. Mas enfim, conforme a gente for tendo mais dados, a gente consegue ajustar isso. E finalmente meio de campo. O que eu fiquei mais feliz foi o Gomes, do Flamengo. Como vocês podem ver, ele fez 8,1 e valorizou 3,31 cartoletas. Era um jogador barato que eu identifiquei nos estaduais, que era o que tinha a melhor média de desarmes. Ele tinha quase 3 desarmes por jogo. E ele fez 6 desarmes. Foi também um dos que mais desarmou na primeira rodada. Sofreu 3 faltas, que é uma coisa que eu gosto disso de scout base, que são coisas que vão acontecer sempre, sabe? Desarmes, faltas, coisas corriqueiras no jogo de futebol. Ele somou bastante ponto com isso, então eu espero que ele mantenha essa média ao longo do campeonato, né? Vai ser um cara de segurança aí pra gente. Eu gostei muito do desempenho do Gomes. O Gustavo Scarpa fez 5,5, valorizou 0,92. Participou bastante do jogo também, acabou não fazendo gol nem assistência, mas conseguiu um desarme, 3 faltas sofridas e ele finaliza muito, né? 3 finalizações defendidas. A gente sabe do Gustavo Scarpa chuta-chuta, né? Então acho que também bateu a análise do Gustavo Scarpa, colocar um cara que fosse ofensivo, né? Finalmente o Arias, que foi confuso, porque eu coloquei ele era um dos meias que tinha mais participação de gols, tinha 7, se não me engano 4 gols e 3 assistências. Então eu coloquei esperando um golzinho ou uma assistência, substituindo o Cano, até porque o Arias era mais barato e o Santos está com uma defesa muito ruim. Mas ele acabou não participando de nenhum gol, teve 2 finalizações para fora, foi ok. Mas eu me surpreendi que ele teve um desarme, sofreu bastante falta, 4 faltas sofridas e fez uma média básica bom, somando 4,1 e 0,33 cartoletas. Enfim, o Gustavo Morinigo foi meu técnico, melhor técnico da rodada, acho. Curitiba tinha um bom prognóstico nessa primeira rodada, eu achei interessante. Enfim, falando assim num balanço geral, o Jorge foi a maior decepção, a zaga foi bem ruim. O meio foi o meu lugar mais positivo, gostei muito do Gomes. Acho que foi um desempenho médio, assim. Claro que se a gente olhar a pontuação de algumas pessoas eram 130 pontos. Enfim, quem não acertou o Caleri se deu mal nessa primeira rodada na comparação com os outros competidores, né? Mas vamos lá, achei que foi um começo bom, a gente valorizou 13,73 cartoletas e teve um desempenho interessante. E aqui só para completar, fazer uma análise, vou botar aqui também para vocês a tabela aqui na tela, do time dos mais escalados. E comentar um pouco dos jogadores diferentes do meu time, né? Bom, o primeiro goleiro, o Max Wallace, foi o mais escalado. Ele só custava 2 cartoletas, então assim, eu me arrependo um pouco porque era uma chance boa de valorização. Ele fez 3 defesas, não fez muito mais defesa do que o César, meu goleiro, mas ele tinha muito mais chance de SG, que acabou não se concretizando e ele ficou só com 2 pontos. O David Braz do Fluminense, apesar de ter feito seus 6 pontos, muito melhor do que o Tite, que eu escalei, que fez 3,5, acho que ele fez um desempenho ruim. Ele só sofreu uma falta, não fez nenhum desarme. Então é aquilo, ficou dependendo do SG, se não fosse SG ele fazia um ponto. Acho que não foi um desempenho bom. O Mateuzinho foi a minha maior decepção. Ele não estava entre os prováveis, pelo menos a última hora que eu olhei o mercado. Ele fez 4.4 com 4 desarmes, foi um dos melhores laterais em desarme. E ele tinha boa média de desarme dos estaduais. Então me arrependi bastante de não ter colocado ele. Valorizou 1,21 cartoletas. Enfim, é um cara que sempre aproveita bastante nesses scouts básicos. E esse ano o Flamengo tá jogando com 3 zagueiros, né? E, enfim, ele aparece mais no ataque, porque ele fica mais solto, né? No meio de campo, o Gustavo Scarpa, eu já falei. O Rafael Veiga teve um desempenho muito bom. Eu fiquei com um pouco de medo de colocar ele. Ele é um dos jogadores que mais participa de gol no campeonato estadual, né? Mas ele era bastante caro, tanto é que mesmo fazendo 8,3 cartoletas, vocês podem ver que ele desvalorizou quase uma cartoleta, né? Então, enfim, apesar de ter ido bem, eu não me arrependo de não ter colocado ele. O Gomes fez quase a mesma pontuação e valorizou. E o Iago Pikachu, que estava entre os mais escalados, acho que acabou não jogando. No ataque, como eu já falei, o Hulk igual. Caleri e Cano. O Fluminense jogava contra um dos piores defesas, a pior defesa do campeonato estadual, que era o Santos. Então ele tinha bastante potencial de gol. E fazendo uma análise que vai ter no próximo vídeo dos estaduais, sobre chance de gol, o São Paulo, junto com o Curitiba, era um time que estava se destacando. Mas eu também fiquei com medo porque já tinha o Hulk, que era caro, e acabei não optando pelo Caleri. Acontece, né? Cartola, ele fez 3 gols, 27,1. Além disso, finalizou para fora, fez desarme, enfim, foi uma bela surpresa aí para a primeira rodada. Quem escalou ele, ainda mais de capitão, ficou muito feliz. E o Cano eu achei interessante, porque mesmo não fazendo gol, o Cano participou muito do jogo com finalizações. É interessante ficar prestando atenção se foi um destaque do Cano, se ele vai continuar finalizando assim, fazendo essa média alta, que é muito bom, daí é sempre um nome interessante,
ou se é uma fragilidade do Santos. E aí a gente tem que ficar de olho nos atacantes que jogam contra o Santos. O técnico foi o mesmo, o time fez 96,15, contando o Hulk, que era o capitão mais escalado, fez 115 pontos. Foi um desempenho muito bom dos mais escalados, valorizou incríveis quase 30 cartoletas, que é muito bom para a primeira rodada, né? Só trazendo alguns outros dados que eu acho que é interessante da primeira rodada. Bom, o jogador com mais desarmes foi o Chay do Botafogo, teve 7 desarmes. Seguido pelo Paulinho Mocelin, o Gomes com 6, e um destaque muito legal, o Bruno Pacheco do Ceará, fez 6 desarmes, fez 8,1 pontos, se eu não me engano. Acho que é uma opção interessante, lateral que desarma bastante, tem chance de SG. O Ceará ganhou do Palmeiras, tá bem na Sul-Americana, ganhou os 2 jogos, se eu não me engano, manteve SG, então é um nome interessante pra gente ficar de olho. Entre os zagueiros com mais desarmes, teve o Diego e o Maicon. O Diego do São Paulo e o Maicon do Santos tiveram 3 desarmes e fizeram 9,1 pontos e 9,6 pontos. Foram um desempenho muito interessante, principalmente para zagueiro que desarma menos, né? E eu achei um outro destaque também, fez 3 desarmes, o Kaique Rocha do Inter. Ele estava entre os que mais desarmam nos estaduais e ele manteve a média dele, então é um cara pra gente ficar de olho. O Inter perdeu a primeira para o Atlético Mineiro, era um confronto difícil, mas é bom a gente ficar ligado nele. O zagueiro com mais desarme foi o Mercado, também do Inter, com 4. Também é interessante a gente ficar de olho. O Morato, do Avaí, foi o jogador que mais sofreu falta, com 7. E eu quis trazer esse destaque, normalmente de faltas sofridas é um negócio meio que a gente não fica pensando muito. É meio pontinho sempre, mas porque o Morato, ele teve 7 faltas sofridas, 4 finalizações para fora, 4 desarmes, fez 10,1 pontos, sem participar de gol e assistência. Ele é um atacante. Atacante que participa tanto do jogo assim, é muito importante a gente ficar de olho. Porque às vezes o cara mantém aquele desempenho dele como se fizesse um gol quase todo jogo só com scout básico. E se ele fizer um gol, der uma assistência, ele estoura na pontuação. Vamos ficar de olho se ele vai manter essa média nos próximos jogos. E finalmente, um destaque negativo, o Kevin, lateral direito do Avaí, teve 19 passes incompletos. Perdeu quase 2 pontos de passe incompleto. Tem que tomar cuidado. O segundo com mais passe incompleto foi o Arrascaeta, do Flamengo, com 17. A gente tem que ficar ligado porque meias e laterais costumam errar muito passe com cruzamento e tentando mais. O Arrascaeta principalmente cria muito a jogada, erra muito passe e às vezes a gente vai perdendo um pouquinho, no final dá bastante ponto, né? Então eu queria trazer esses destaques aí da primeira rodada. Eu sempre gosto de analisar e sempre vai ter esse vídeo aqui no canal da análise de cada uma das rodadas, trazendo pontos positivos, negativos, avaliando o meu time e o time dos mais escalados. Era isso que eu queria trazer. No próximo vídeo eu vou trazer dados completos de estaduais, times que mais fizeram gol, mais chance de SG para a segunda rodada, mais chance de fazer gol, jogadores com mais desarmes, mais participação em gol. Não perde aí que vai ser um vídeo bem bacana aí para você que quer mitar na segunda rodada e valorizar bastante. Um abração aí, bora que bora!